coisa até de uma coluna que eu escrevo lá na saúde, e a última que eu escrevi é assim, você já fez o check-in da refeição? E eu acredito que a meditação ela entra um pouco nesse caminho. É o fato de você quebrar aquela velocidade com que você vem do seu dia, desacelerar, fazer um pouso, um soft land, né? E aí você começar a refeição, fazer a coisa mais tranquila. Então, eu vejo que a meditação ela faz isso, ela traz você para o teu momento presente, para o agora, conecta você com a tua realidade desse momento e não do que você estava vivendo o resto todo dia. Exatamente. Além de tudo isso, Lancha, que eu acho super interessante, né? Quando a gente tem alguém nos procurando, eu acho, para mudar a alimentação, para mudar hábitos, para mudar, né, essa forma de lidar com a comida e tudo mais, nada mais é uma mudança de hábito, né? E a meditação, quando a gente propõe a meditação, eu acho engraçado que para alguns pacientes eu falo, olha, a primeira coisa que eu gostaria muito que você fizesse é meditar. E aí o paciente fala, mas é o quê? É holístico esse tratamento? Eu falo, não, na verdade, é muito engraçado propor, né? Na verdade, é o primeiro hábito que eu quero ver, na verdade, se aquela pessoa é capaz de incluir na vida, né? Vamos colocar um hábito fácil e eu peço 3 minutos. Hoje em dia tem aplicativos muito fáceis de meditação que conduzem a meditação, ensinam a respiração, ensinam a concentração. E eu falo, tudo que eu te peço é para que pela manhã, pela noite, ou no melhor momento, né, o momento que você tem, eu preciso de 3 minutos. Mas são 3 minutos do seu dia para a implementação de um novo hábito. E aí a gente já verifica, a própria pessoa já identifica qual é a dificuldade de colocar algo que realmente se torne um hábito. Porque comportamento é uma coisa, hábito é outra, né? Escovar o dente a gente faz todo dia sem nem pensar. Exato. E aí, primeiro ponto que eu vejo é esse, né? O quanto a pessoa realmente consegue a implementação de um hábito. E aí, a segunda coisa que me levou diretamente, assim, sugou para essa coisa de tem que meditar e meditação realmente faz diferença, é que estudando bastante sobre compulsão alimentar, né? Eu tenho atendido bastante paciente em compulsão. E eu fui buscar, né, a nova classificação no DSM-5 e tudo mais. E como fator antecedente, né, predisponente da compulsão, por exemplo, que pode levar ao sobrepeso, que pode levar à obesidade, né, a compulsão. Como fator predisponente, a gente tem restrições alimentares, que a gente já conversou sobre isso bastante, né? A gente sempre fala e toca nessa tecla. A restrição alimentar acaba jogando uma pessoa com tendência à compulsão, pelos pensamentos obsessivos, né, pela comida. Afeto negativo, né? Então, situações em que a pessoa realmente teve um estresse, um acontecimento muito negativo com relação a afetos. E estressores pessoais. Aí eu falo, olha só, 3 predisponentes, 3 antecedentes que são citados em todos os trabalhos de meditação. Quando eu comecei a pesquisar meditação, eu vi a meditação tem o poder de alterar, né, a atuação do córtex pré-frontal, que está ligado a afetos positivos. Então, a pessoa que tem uma questão de afeto negativo, que teve essa compulsão sendo desenvolvida, quando ela trabalha a meditação, ela trabalha justamente um ponto importantíssimo, que é o principal, colocado no DSM-5, como um predisponente para a compulsão. A segunda coisa, o pensamento obsessivo, né? A meditação nada mais é do que o cessar do pensamento. E quando você torna esse cessar de pensamento um hábito, você tem uma chave que você já conhece como ligar, como mexer, justamente quando o seu pensamento obsessivo está voltado para a comida, por exemplo. Né? Então, eu comecei a linkar esses pontinhos e falei, gente, eu nunca mais posso parar de meditar, por exemplo. Nunca mais. Porque realmente faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. É bacana porque tem muitos trabalhos mostrando que também a pessoa que medita tem mais força de vontade. Resiliência, exatamente. Córtex pré-frontal. Exato. Então, assim, que ela consegue ser menos impulsiva na hora de fazer uma escolha em relação à alimentação, ou em relação a, vou dormir mais 5 minutos em vez de ir para academia. Em relação às várias decisões, ela consegue trazer mais o racional e ser menos impulsiva, né? E tem um trabalho inteiro que foi publicado em 2003 falando sobre isso, sobre a capacidade de resiliência
e de hábitos, né, definidos pela pessoa e não impulsionados mediante uma meditação constante. Sim. E isso é muito legal, porque um desafio que a gente tem muito, não sei se você deve encontrar isso também, é aquela pessoa que fura a dieta, faz uma coisa que ela acha que ela não podia, e aí, quando ela não tem essa resiliência, ela passa tanto tempo remoendo esse erro que ela acha que ela cometeu, que ao invés dela furar um dia, ela fura 3, 4, 5, até ela conseguir se reorganizar e voltar de novo para começar a dieta. Quando a gente tem o trabalho da meditação, a gente remói menos, né? Porque a gente entende que o pensamento é uma coisa que vem e se você não tentar lutar contra ele, nem correr atrás dele, ele passa. Né? Não é aquela coisa de você ficar vivendo aquilo intensamente. Então, eu acho que um dos desafios, quando a gente fala de meditação, eu vejo 2 importantes. O primeiro, ainda existe um preconceito. É isso que você falou. Ai, aquela coisa holística. Acho que no final da consulta, você vai dar um incenso para a pessoa, que ela vai ter que ir em posição de lótus, achar um espaço, assim, maravilhoso num jardim. Não, e até de religião, sabia? Até de religião, Lu, porque eu tenho uma paciente adolescente. Eu tenho uma paciente adolescentinha, ela falou assim para mim, mas isso é de que religião? Que eu não sei se minha avó vai gostar. Ela perguntou pra mim. Budista, pode ser budista, né? Não, mas eu falei, não é de nenhuma, porque é como fazer uma atividade física, né? Não é uma religião, é realmente um hábito, é um exercício. O que eu acho legal é assim, tem estudo mostrando que a meditação é capaz de reduzir até a pressão arterial, principalmente porque ela trabalha a respiração e dentro da nossa caixa torácica, a gente tem uma quantidade enorme de receptores que na medida em que você estimula, você diminui a resposta simpática. E ao diminuir a resposta simpática, você diminui a pressão arterial. Então, assim, os caras testaram medicamento versus meditação. E eles mostravam que tinha resultado muito parecido. Obviamente que ninguém vai parar de tomar um antihipertensivo para meditar. Mas se o indivíduo meditar, ele diminui a pressão arterial. Esse é um dado extremamente importante e revela como a meditação é capaz de diminuir essa ansiedade, que está intimamente ligada ao consumo alimentar compulsivo. Ou seja, se você desacelera o indivíduo e faz um soft land dele nas atividades domésticas, ou seja, ele chega do dia atabalhoado, cheio de tarefas e tudo mais, ele faz essa aterrissagem, ele está mais conectado com a vida dele naquele lugar, naquela casa, naquela refeição, com a família, né? E esse é um dado relevante. Perfeito. E quando a gente fala de mindful eating, né? É justamente isso, que é uma das técnicas que tem sido muito falada, muito difundida, que é a atenção plena ao comer. Você saber ter a atenção plena, né? E manter o seu pensamento com foco em uma única coisa, é justamente o princípio da meditação, né? Você ter foco no momento, é o foco no agora. Exatamente. E esse lance que você estava falando da ansiedade, uma vez eu fiz uma entrevista com um psiquiatra a respeito dos transtornos, porque a gente vê crescer demais, né, Lancha? Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu vejo essa nova geração, os adolescentes de hoje, antigamente, imagina, você falava depressão não era uma doença de uma criança de 12, 13 anos, né? Síndrome do pânico não era uma coisa que você via em crianças. E aí eu perguntei para ele, falei, poxa vida, né? Essas crianças, esses adolescentes, você trata com medicação? Ele fala no começo, né, na crise, a gente às vezes precisa sim medicar, mas eu trato com respiração. E eu achei aquilo bárbaro. Eu achei aquilo bárbaro. Eu falei assim, como assim você trata com respiração? Ele falou, Roberto, existe uma técnica que a gente utiliza, por exemplo, para as pessoas em síndrome do pânico, porque é aquele pensamento obsessivo do perigo eminente. Que é uma técnica utilizada em meditação em que a pessoa conta a respiração, em quanto tempo ela inspira, em quanto tempo ela expira. E a concentração da pessoa precisa ser tão grande nessa contagem que ela esquece o perigo. E o corpo começa a se autorregular. E eu achei aquilo bárbaro. Eu falei, olha, me arrepiou quando ele falou. Eu falei, nossa, eu trato com respiração. Que coisa mais linda do que isso? Eu trato com respiração. Algo que todos nós temos acesso, né? Todos nós podemos fazer. Você não consegue desligar a mente, né? Só que ela só consegue focar em uma coisa. Se você ocupa ela com outra coisa... até alguém perguntou, tem algum aplicativo e tal? Tem vários, porque eu acho que realmente começar a meditar sozinho é muito difícil. Eu acho que a gente precisa precisa ter uma coisa guiada. Então, assim, tem vários. Não sei quais que você usa. Eu uso o Medita-se, eu uso um americano que chama Headspace, que eu adoro, porque ele tem umas ilustrações. Tem um gratuito que chama Vivo Meditação.
Uhum. E aí você começa com 1 minuto, ele ensina só a respirar. É gratuito esse aplicativo. E aí Esses depois dois você que eu falei começa também 3 são. minutos. Também são. Porque é maravilhoso. Eu tenho uma paciente que fala assim, Roberta, olha só, o grau do quanto ela é preocupada, e ela é uma pessoa bastante preocupada com o que os outros veem dela, né? Da imagem dela, do corpo dela e tudo mais. Quando eu pergunto, mas você gosta? Ela fala, eu gosto, mas eu acho que os outros não estão gostando. E uma das coisas que eu pedi para ela fazer foi, vamos pôr a meditação, né? Para que você acalme seu pensamento, para que você aprenda o controle da sua respiração, do foco. E aí ela contou para mim um episódio muito interessante, ela falou, eu fui treinar, fiz a minha corrida, e aí eu falei, bom, vou seguir o que minha Nutri falou, eu vou sentar aqui no pátio, eu vou meditar. Só que eu não consegui fechar o olho, olha que loucura. Ela tinha medo de fechar o olho e as pessoas ao redor acharem que ela era maluca, porque ela estava ali. Porque o pensamento dela, ela falou, eu não consegui concentrar, meu pensamento o tempo inteiro ia, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me olhando. E aí eu falei para ela, então a partir de agora, vai caminhar de óculos escuro. E quando você sentar encostado na sua árvore, use o óculos escuro. Você não vê as pessoas te olhando. E hoje ela medita, já faz 1 mês que ela medita, ela falou, mudou minha vida, gente, eu medito toda manhã, tô lá de óculos escuros, não sei quem passou, não sei quem me viu. Que é essa questão também, né? Você inclusive, se desligar do que existe do lado de fora. Que a meditação ela é bastante introspectiva, né? Exato. Autoconhecimento. Então, todos os artigos que eu lia falavam sobre autoconhecimento. Você se conecta muito com sentimentos, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. A partir do momento que você cessa o seu pensamento, vai para o seu sentimento, a sua ação é modificada. Aquela coisa de você aprender a se observar, né? Aprender a se conhecer, aprender a identificar. Isso aqui é um sentimento, é um pensamento. Isso aqui está aqui de novo. E uma coisa que eu acho importante, que a gente trabalha muito na meditação, é você ser mais gentil com você mesmo. Né? Então, todo mundo, quando a gente lê, estuda de meditação, todo mundo fala, os pensamentos vão vir, não tem um botãozinho que a gente desliga. Mas a hora que ele vem, você identifica e deixa ele ir. Ele vem, identifica e deixa ele ir. Não é aquela coisa, de novo eu tô pensando nisso. Ai, que droga, outra vez esse negócio tá na minha cabeça. Né? É o não julgamento, o Lancha fala bem sobre isso. Exato. É o não julgamento, tem que começar com a gente, né? Se a gente não faz com a gente não faz com o outro. E tem uma coisa, né, o que você falou da sua cliente, e que é o fato dela... Ela está ali naquele momento tentando meditar e prestando atenção nas pessoas olhando para ela. As pessoas estão olhando para mim, querendo ou não, ela não percebeu, mas ela já está meditando, fazendo isso. Só que o mantra dela, ao invés de ser respiração, foi as pessoas estão olhando para mim, as pessoas estão olhando para mim. A mente dela só ficou conectada, as pessoas estão olhando para mim, as pessoas estão olhando para mim. Ela podia pensar aonde que eu estou apoiando o meu corpo, né? Que é um análogo do mindfulness, é o bodyfulness. O bodyfulness é o fato de você ter atenção plena no teu corpo. Então, eu estou aqui sentado na cadeira, eu estou sentindo o meu isquio apoiado no assento da cadeira, eu estou sentindo a minha coxa apoiada na coxa da Luciana, eu estou colocando toda a minha atenção no meu corpo. Então, usar o corpo para meditar também é uma ferramenta muito útil. Você está andando, você está prestando atenção no calcanhar apoiando no chão, flexionando a perna, enfim, usar o que você tem de ferramenta na sua mão para trazer a sua mente para aquele momento que você está vivendo. Né? Então, não necessariamente é só uma técnica, né? Acho que esse é um dado importante. Sim. Não, e o mais incrível foi justamente isso, porque em toda a anamnese e durante toda a consulta, eu já havia percebido, né, que a questão com ela e com o corpo dela era mais do que os outros achavam do que ela, né? Não era uma coisa de eu não gosto do meu corpo, mas eu me preocupo com o que os outros acham do meu corpo, né? E depois desse processo pelo qual ela passou, ela falou para mim, ela falou, gente... Eu nunca imaginei que eu era tão preocupada a respeito do que os outros pensam de mim. Só pelo fato de ter tentado fazer, né? Então foi uma descoberta muito importante. Existem descobertas que acontecem durante esse processo de meditação que são extremamente importantes, inclusive para a introdução de novos hábitos, novos pensamentos, né? Sim. Sem dúvida. E até se identificar isso, né? Perceber o que é que fica na mente, o que é que fica rodeando. Porque assim... Se a gente não consegue fazer essa desconexão, você está comendo pensando nas coisas que você tem que fazer ou remoendo uma discussão que você teve. Então, você está comendo sem prestar atenção no que você está comendo. Você está com raiva, você come porque a comida vai te dar algum conforto. Você está irritado, você está triste, você busca o conforto na comida. Conforme você vai meditando e vai percebendo, que é o que você falou, né? A gente pensa, sente, age. Jung. Conforme você vai identificando o que está passando, você começa a perceber, peraí, isso não é fome.
peraí, agora eu tô irritada. Conexão. Então, assim, você vai conseguindo se conectar mais com você, né? E o Mindful veio daí, na verdade, né? Uma coisa que eu acho muito legal dessa coisa do Mindful, não só do Mindful Eating, mas do Mindful na vida, é que as pessoas têm, como a gente estava brincando agora há pouco falando, a ilusão de que para meditar você precisa de acender um incenso, de uma sala, de um lugar perfeito. E elas não percebem que em vários momentos durante o dia você pode simplesmente parar e falar assim, eu vou prestar atenção nessa respiração. E se conectar com você ali 1 segundo, 5 segundos. Né? Então, assim, eu tenho feito muito isso na musculação. Então, agora quando eu tô treinando, eu tô prestando atenção que músculo eu tô contraindo. Aonde eu tô fazendo força. Com 100, porque você tá trazendo a mente, né? Pro momento. Sim. E assim, eu acho importante a gente linkar, né? Porque muita gente me pergunta assim, mas eu vou emagrecer se eu meditar? E até como a gente chamou, a gente ficou pensando bastante, né? Eu e a Lu, como que a gente põe o tema dessa live, né? Qual é o tema dessa live? E no final das contas a gente falou como uma técnica de emagrecimento, mas por quê, né? E aí a gente faz toda essa volta. A questão não é a meditação com o objetivo do emagrecimento, mas na verdade a consequência do que a meditação pode trazer pode levar ao emagrecimento, né? Teve um estudo, na verdade, de 2015, ele pesquisou 151 estudos a respeito, né? Artigos a respeito da meditação. E ele foi de 99 até 2004. E os estatísticos classificaram a eficácia da meditação com controle alimentar, né? De compulsão, de impulsividade, como de alto a moderado. Revendo estatísticos. Foi uma pesquisa que depois foi avaliada por estatísticos e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, e conversei com essa paciente que falou, eu vou emagrecer. E eu perguntei para ela, eu falei, o que você faz hoje que você acha que te leva a emagrecer? E ela não tinha resposta. Ela falou, na verdade, eu fiz de tudo, nada me emagreceu. Nada me emagreceu. Eu falei, então tenta meditar. Né? Porque no mínimo o que vai te trazer é uma consciência maior, é uma ansiedade maior, é um controle maior, é uma resiliência maior. E é uma atividade extremamente saudável, que só vai te conectar com você mesmo, né? Então, independente do resultado que isso vai trazer. O ser humano, ele tem sempre... né, o que isso vai... O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso lá na frente? Uma moeda de troca, né? Isso. E, na verdade, o que você ganha com a meditação é a meditação. Você ganha a meditação. Que dali traz frutos maravilhosos, né? Se você começa a fazer disso um hábito e se você começa a entender esse processo com você mesmo. Sim. Então, independente do que você ganha, assim, eu peço para paciente, tente por 8 semanas. Porque parece que 8 semanas, não sei porquê, os estudos também falam disso, mas é um caminho sem volta. 8 semanas é um caminho sem volta. Você percebe-se meditando, como a Lu falou, sem ter um aplicativo ligado, sem nada, mas aquele momento em que você está sozinha, sem querer, você entra na meditação. Você começa a perceber sua respiração, você relaxa. Tem uma paciente minha que falou, nossa, eu durmo quando eu medito. Isso é um problema? Eu falo, olha, talvez você fique tanto ligada, né, que o único momento que você relaxa é realmente porque ela tinha um sono prejudicado. E tem isso também, né, os efeitos da meditação no sono. E no momento em que você aquieta a sua mente, você dorme. Relaxa, né? Consegue dormir. Teve um outro artigo também que eu estou procurando muito, porque eu queria muitos artigos a respeito disso. Vamos fazer um lanche, vamos fazer um, pelo amor de Deus, porque eu queria mais artigos a respeito da meditação. Porque eu falei, gente, síndrome do intestino irritável, né? Um tema que não param de falar, muita gente sofre com isso. E fala-se de tudo. Dieta, low food maps, tira glúten, deixa glúten e tudo mais. E assim, estudos indicam que uma dieta low food maps tem um impacto de grande nível de relevância, né? Já o do glúten, a retirada do glúten não. Mas eu verificando as causas, né? O que predispõe à crise? Estresse. Sim. O estresse predispõe à crise. Eu falei, gente, meditação ali também funcionava, né? Então, porque a gente vê que várias doenças que têm o estresse como um predisponente poderiam ser, né? Ali poderia se introduzir como um hábito a meditação. Sim. E aí uma coisa que eu vejo é assim, todas essas informações que a gente dá, a meditação, atenção plena e tudo mais, na verdade, fazer a pessoa se conectar com ela, né? Porque eu estava vendo com a Lu, esse final de semana, a gente estava jantando no restaurante, tinha um pai com um filho, e eu até acabei fazendo uma foto para isso,
e o pai no celular e o filho no celular. E daí eu coloquei conversa em família, né? Porque às vezes a gente está conversando pelo WhatsApp, por alguma coisa. Então, as pessoas, elas chegam no restaurante, elas não largam o celular. E aí você tem essa tendência pela tecnologia de ser uma pessoa multitask. Você tem que estar almoçando, jantando, mandando mensagem, tirando foto, fazendo um monte de coisa, menos jantando, ou seja, menos almoçando. Então, essa menos hora presente, né? Menos presente. Porque eu até dou o exemplo de quando eu vou para a USP de metrô, que eu vejo que não tem ninguém no vagão e o vagão está lotado. Tem vários corpos ali, mas as mentes não estão no ali. Celular. Né? Eu estou sozinho ali, porque eu fico olhando, não tem ninguém aqui comigo, eu estou sozinho. E está lotado o vagão ao mesmo tempo. E esse momento eu vejo que é um grau de estresse enorme para as pessoas, porque elas estão conversando com um cara que está num outro lugar, que ela não faz ideia onde é, nem sabe o que é, e não está vivendo a hora que ela está ali. Né? Se está na hora dela descer, se não está, se alguém vai passar, vai esbarrar, se alguém está mexendo na bolsa dela, não está nem aí. Então essa desconexão, ela não é só no vagão, é uma desconexão na refeição, é uma desconexão no dia a dia, na conversa com o filho. Né? Então tá falando com o filho, não está ouvindo a resposta do filho. Né? Então é bem por aí. O que eu acho que a gente está falando é um caminho sem volta, né? Essa questão, nessa loucura que a gente tem, nessa vida que a gente tem, essa coisa cada vez. Tem um estudo que mostra que cada pessoa que tem um device, um smartphone, checa seus e-mails ou suas mensagens cerca de 150 vezes por dia. Então, assim, a velocidade com que a mente está girando está cada vez maior. Né? Imagina, antes para conectar na internet era uma coisa, ligava o computador, ia lá, conectava. Agora, assim, é um dedinho, você está navegando. Então, isso faz com que a nossa mente gire numa velocidade cada vez maior. Tem até uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Acelerado, exato. Que ela é consequência disso, né? E o problema que eu vejo, que os estudos já têm demonstrado, é que isso favorece a incidência de Alzheimer lá na frente. Porque você, como se você ficasse com o teu cérebro assim, liga e desliga, né? Alzheimer? Quem é você? Palhaço. Tá usando muito celular, Lange. Tira o aplicativo dele, tira ele do celular. Proíbe ele de usar a partir das 7 da noite, tá, Lu? Tá? Mas você sabe uma coisa que acontece muito? As pessoas vão comer e deixam o celular em cima da mesa, virado para cima, né? Cada mensagem que pula, e esse estudo mostra isso, só o fato da pessoa olhar para a mensagem e voltar, ela leva pelo menos 1 minuto para conseguir reconectar aquilo que ela estava fazendo antes. E é isso que os estudos têm mostrado que acelera o aparecimento do Alzheimer. Porque você fica fazendo essa conexão e desconexão. E às vezes são coisas tão simples, né? Hã? Fora a ansiedade que dá. Claro. De repente, pula uma mensagem, dependendo do que você está comendo, você já esqueceu a comida, você já viajou naquela mensagem. E faz uma conta muito simples aqui, só o pessoal prestar atenção. A Lu falou 120 vezes por dia. É 1 minuto por mensagem, são 120 minutos. São 2 horas que você está desconectado do planeta. São 2 horas que você está orbitando, entendeu? Então, é um dado relevante. 2 horas por dia, só para checar e-mail, para checar mensagem, não sei o quê, você saiu daquele momento presente, você está vivendo em qualquer lugar, menos ali. Mas sabe uma coisa que ajuda, Rô? Não sei se você faz isso com seus pacientes, mas é muito comum precisar fazer isso com os meus. Ajudá-los a organizar tempo. Organizar, gente, que horas eu vou responder as minhas mensagens? Você pega isso também, né? Na verdade, tanto assim, porque eu não estipulo horário, né? Ao comer de 3 em 3 horas, eu não estipulo. Eu estipulo mais, estou com fome, não estou com fome, perceber a fome, perceber os próprios sinais, comer nesse momento e tudo mais. Aí, uma paciente falou pra mim, nossa, depois que eu parei de ficar tão preocupada em comer a cada 2 horas, porque ela estava fazendo uma dieta que ela comia a cada 2 horas, eu percebi que sobrou tanto tempo na minha vida, só que agora eu não sei o que fazer com ele. Aí eu falei, vamos fazer uma lista do que você tem para fazer e vamos separar determinados horários, né? Sim. Eu, por exemplo, eu não falo com os meus pacientes pelo WhatsApp, eu tenho um aplicativo. E eu combino com os meus pacientes, olha, eu organizo muito bem o meu tempo, porque eu tenho 2 filhas, 2 gatos, 2 empregos, um marido, graças a Deus, tá ótimo já um. Mas eu organizo muito. Já deu pra ver peruca. Tem uma fetiche com a peruca loira. Um com dupla personalidade, que põe a peruca loira, então tá ótimo já.
Mas eu preciso organizar muito bem o meu tempo. E eu organizo, inclusive, esse momento com os meus pacientes. Falo, olha, eu vou entrar no aplicativo toda manhã, antes do almoço e à noite. E vou responder vocês. Não vou conseguir responder pelo WhatsApp, porque eu estou dando atenção para os pacientes que estão dentro da sala. E eles percebem que o meu telefone não está disponível na minha sala o dia inteiro. Eu não olho para o meu telefone o dia inteiro, né? E dessa forma eu pude me organizar, porque a gente acaba ficando... quem é multitarefa sabe, fica multiacessível também. Todo mundo chama, todo mundo quer, todo mundo marca. E para falar coisas que poderiam esperar, né? Para falar coisas que você vai encontrar a pessoa dali 2 horas. Você vai encontrar a pessoa no dia seguinte. Poderia tudo ser esperado, né? Então, o que eu faço, e eu deixo sempre no meu WhatsApp, se for urgente, me ligue. Eu vou atender, né? E eu tenho sempre assim um backlog de 150 mensagens, 180 mensagens de WhatsApp para ler, que é constante, sabe, Lanche? E nunca ninguém morreu. Ninguém morreu. Mas, né? a gente... Eu nunca perdi uma tarefa, um compromisso, porque eu não olhei o meu WhatsApp. Nenhuma coisa séria, assim, né? Realmente, né? O impactante, que era urgente. Mas é que eu acho que essa coisa do telefone gera em nós uma sensação de urgência constante. E é real. Então, uma das ferramentas que eu uso muito é assim, vamos aprender a definir o que é importante, o que é urgente, o que é importante e urgente, o que não é nada, o que tem que ir para a caixa de spam, que você não precisa nem responder, aprender a delegar, aprender a jogar fora, aprender a se programar, porque se você não programa aquilo que é importante, aquilo vira urgente e importante. Por exemplo, eu tenho uma viagem no fim do ano, eu preciso renovar meu passaporte. Se eu não agendar isso, o que acontece? Vai chegar um momento que isso vai virar urgente e importante, porque a viagem está chegando e eu não fiz. E as pessoas acabam ficando correndo em volta do rabo muitas vezes porque não programam. Porque deixa, empurra, procrastina, né? Adia, coisa chata. Você sabe uma coisa muito importante do que me veio agora à mente do que você disse? Eu tenho atendido algumas crianças, né, com transtorno alimentar que eu atendo a domicílio. Até porque eu prefiro que elas estejam no ambiente delas, né? Porque eu já sou uma estranha, então que o ambiente, pelo menos, seja o ambiente delas. E uma das coisas que eu bato muito na tecla com as mamães, né? Criança precisa de rotina, precisa de programação. Que é justamente isso que você falou. A criança precisa de uma programação para dormir, para acordar, para brincar, a hora de brincar. Ela precisa dessa lista de tarefas. E ela precisa dessa constância, porque é isso que traz a ela segurança. Agora imagine, se nós crianças fomos criados por uma mamãe que pensou em tudo isso, né? Na rotina, na constância, para que nós pudéssemos ter segurança, chega a vida adulta e você não faz nada disso. Você não se programa, você não marca seus compromissos, você não programa o seu tempo. Qual o nível de insegurança que você vive dentro de você? Qual o nível de ansiedade que isso gera para você? E aí, se você é uma pessoa com predisposição, né, a movimentos compensatórios, né, na alimentação, se você é uma pessoa com predisposição à compulsão, tudo isso é um grande gatilho, né? A insegurança, a ansiedade é um grande gatilho, né? Então, assim, o fato, voltando um pouco ao nosso tema, né, da meditação, é uma forma de você também organizar pensamentos. O dia fica, assim, mais produtivo, porque você organiza daquela forma que a Lu estava comentando. Isso é importante, isso é prioridade, isso nem preciso pensar. Isso é do mal, isso é do bem. Isso eu quero para mim, isso eu não quero. E nesse momento, você acaba inconscientemente, mas plenamente consciente no momento, organizando todo o seu dia, organizando todo o seu tempo, né? E aprendendo a dar prioridade, né? Aprendendo a falar não, que eu acho que é um desafio nosso hoje também, né? Saber falar não. A Lu tem uma frase que eu acho sensacional para isso. Ela fala assim, falar sim para os outros é muitas vezes dizer não para você. Então, é uma arte saber o momento que você está disponível, que você está presente, e o momento que você não está disponível e não está presente. Né? A pessoa ela vai perceber que quando você está ali. Né? E quando você não está, não tem outra opção, ou aguardar o momento que você está disponível. É a mesma coisa com o filho, né? Você educa isso também. Né? Eu costumo dizer, comece do jeito que você quer terminar. Né? Se você está sempre disponível, o dia que você não tiver, você vira uma bruxa.
Então Exatamente. você precisa começar do jeito que você quer terminar, né? Mas eu sempre faço assim isso, quando eu também dou meu WhatsApp ou alguma coisa do tipo, eu sempre falo, olha, a hora que eu não se preocupa, pode mandar mensagem a hora que for, que a hora que eu conseguir eu respondo. Né? Porque assim, é a mesma coisa. Às vezes a gente está fora, está num fuso horário complicado, às vezes você está dando aula, às vezes você está fazendo atendimento, o celular tá no canto, né? Ele tá ali de lado. Mas as pessoas hoje em dia, eu acho que tem uma dificuldade assim grande de falar não, pela preocupação do que como o outro vai reagir, pelo próprio julgamento que elas fazem delas mesmas, né? Mas nossa, eu tô sendo egoísta. A gente tem que ter uma dose de egoísmo aí na vida, né? A gente tem que saber se colocar em. Eu acho que não chama egoísmo isso que você tá falando, não. Chama amor próprio. Sem dúvida. Faz amor sentido. próprio. Porque senão você não entra na sua agenda, né, Rô? Para você amar os outros também, você tem que ter um exemplo maravilhoso de se amar, né? Eu me amo super, Antes de mais daí nada. eu consigo amar os outros igual. Exato. E isso é muito importante, isso é amor próprio. O exemplo que eu dou disso, que você acabou de falar, Rô, é a fala da aeromoça. O que a aeromoça fala? Ela fala assim, eu fui aeromoça, quer que eu faça o discurso? Eu fui aeromoça. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre suas cabeças. Pegue uma máscara e coloque sobre o seu nariz. Posteriormente, se houver criança, coloque nas crianças. Esse é o discurso, primeiro você. Tinha uma mãozinha também, tinha uma dancinha maravilhosa que eu fazia. Agora é tudo por vídeo, gente. Acho tão chato quando aparece o vídeo. Queria tanto ver o Lago dos Cisnes lá na frente que eu falava, como é que faz? Mas é isso, as pessoas esquecem de colocar máscara nelas. E elas percebem que elas morrem antes de ajudar a criança, né? Mas, Rô, sabe que isso acontece muito com mãe. Às vezes eu pego mãe recente, assim, com criança pequena, que muitas vezes está querendo emagrecer, mas ela não se permite deixar um pouquinho o bebê para fazer uma ginástica. Ela não se permite ir no cabeleireiro, tá mal cuidada, não faz a unha. Então, ela tudo para ela é uma questão de, se ela se colocar na agenda, para ela soa como uma rejeição, um abandono, uma culpa. E conseguir trabalhar isso, a meditação é super importante para você entender que os pensamentos, eles vêm, mas você não precisa vivê-los. Você pode deixar eles... Tem um estudo do Augusto Cury, fala isso num dos livros dele, que a gente produz cerca de 60 mil pensamentos por dia. Se a gente começar a querer entrar em todos, viver todos, ou a gente acaba sendo, na verdade, todos, consumido. Né? Imagina sentir todos esses pensamentos. Pois é. Não, e o que você falou, uma coisa interessante do indivíduo que come compulsivo, normalmente são as pessoas obsessivas. E elas têm aquele pensamento que fica em looping, fica o tempo todo ali. Né? Então, o que ele faz é de uma forma obsessiva, o que ele vive é de uma forma obsessiva, o problema é sempre maior do que ele realmente é, ele tem tudo em escala na vida dele, né? Porque tudo para ele é de uma forma escalável, né? Tudo, não, mas ele vai embora no pensamento do mais i, e a única consequência disso é a ansiedade. Né? E tem uma outra questão, Lancha, importante, que a gente estava falando de mamães, né? A Lu citou muito bem que a mãe deixa de se cuidar porque ela acha que ela precisa cuidar do filho, e na verdade nada melhor para um filho do que uma mãe feliz, satisfeita e bem-humorada. Não existe nada melhor para um filho, né? Nada melhor. Tem uma outra questão justamente linkada ao pensamento e tudo mais. Se a gente entra nessa corrente de pensamento obsessivo, a gente não percebe quando a nossa vida não está mais lá. Nosso pensamento continua. Então, você tem um problema na sua cabeça, ele já se resolveu do lado de fora, e aqui dentro ainda não. Eu vivi isso com uma mamãe, que o filho dela teve um problema muito intenso quando nasceu, e teve por 1 ano. E quando eu fui, eu falei, mas ele não tem esse problema, ele sabe fazer o que você disse que ele não sabe. Não, ele não sabe. Eu falei, ele sabe. Ela nunca tinha saído com essa criança de casa. E uma das coisas que eu pedi foi, coloque ele numa atividade com outras crianças, vá ao zoológico, faça alguma coisa. Eu ganhei de presente de Dia das Crianças uma mensagem dela falando, Roberta, eu vivi tanto tempo e tão dentro desse problema e minha cabeça só pensou nisso por tantos meses da minha vida, que o problema já tinha passado e eu não percebi, porque eu só pensava no problema. Eu só pensava vivia o problema, né? Exato. E ela vivia o problema aqui dentro, né? Não aqui fora. E a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida. A gente às vezes vive um problema aqui dentro que não existe aqui fora. E quando a gente começa a se conectar e visitar esse cantinho, né? E
expulsar esse problema, a gente abre o olho e vê, enxerga literalmente o que existe do lado de fora, né? Sem dúvida. Então, é algo maravilhoso. Assim, o que eu posso dizer para vocês, usem o celular para meditar. Essa mensagem. É uma boa A mensagem da noite é uma boa celular, ferramenta. no momento da meditação, de extrema importância para ele te guiar nesse processo. Deixe as mensagens de lado do WhatsApp e vá meditar, porque faz realmente muita diferença. E aí até a Pri está falando uma coisa aqui, Pri de casa, está falando assim, mas a sociedade cobra. E existe um momento também onde você ouve o que você quer ouvir ou não. Ou seja, se você quer ouvir o seu chamado, você se desconecta dessa cobrança social, né? Você acredita no que você está fazendo, você desconecta dessa cobrança social. Então, no momento em que você coloca como julgador externo a você, a sociedade, você vai atender somente o que a sociedade fala. A partir do momento que você, baseado nos seus valores e nos seus princípios, determina as suas ações, você conduz a sua vida pelos seus princípios e seus valores. E eu costumo dizer, Rô, que é assim, você escolhe entre os seus valores ou os adjetivos que a sociedade te dá. A partir do momento que você escolhe os adjetivos que a sociedade te dá, você esquece os seus valores. E aí, o vazio vai aparecer, porque você está ligado em coisas que não são conectadas a você mesmo, né? Então, volte sempre os seus valores. E aí, Pri, é um pouco isso que a gente está falando. A partir do momento que você define as suas atitudes com a sua família, com seus filhos, baseado nos seus valores, muito pouco importa o julgamento externo, porque o julgamento interno, ele está ciente de que está fazendo o melhor possível. Perfeito. Né? Perfeito. Eu queria, de verdade, lançar mais artigos sobre esse tema, sabe? Sobre diversas... porque eu acho que ele é tão maravilhoso e dá para a gente explorar, assim, de tantas formas a meditação. E de verdade, eu fiz um post há um tempo atrás, que foi, acho que quando a Lu me chamou e falou, vamos fazer uma live sobre isso, porque eu também penso sobre isso, né? E assim, eu tentei baixar tudo quanto foi artigo, eu procurei, eu fui atrás. As palavras mais... pensa assim, ó, sono, meditação e nariz, meditação. Fui lá, fui todas. Eu queria tudo sobre a meditação que tinha disponível, né? E eu acho que ainda existe muito pouco a respeito disso, né? Muito pouco, foi muito pouco estudada. No sentido, não no sentido da meditação em si, né? Essa parte da linha de raciocínio, do pensamento, mas no sentido alimentar, sabe? Do quanto isso impacta a alimentação. Sim, né? Eu não acho que é só uma questão de mindful eating, né? Eu não acho que é só uma questão de concentração no momento da alimentação. Eu acho que você pode meditar fora dela e isso te levar a outras escolhas também. Sem dúvida. Porque a literatura de meditação tem bastante hoje, né? Tem, mas com a alimentação... As alterações do sistema nervoso central, de neurônios, de massa sistema cinzenta, serotonérgico, tudo. Não, se você lê, você fala, gente, eu preciso meditar mais, né? Porque é impressionante, assim, né? O que acontece. Agora, em relação à alimentação, você tem razão, eu acho que ainda é muito incipiente. É pouco. E uma coisa que eu vejo... Uma coisa que eu vejo é assim, se a gente for pensar no princípio da meditação, que é viver o momento presente, se você vive isso, você não vai precisar viver isso na alimentação, porque isso vai acontecer seu dia inteiro, inclusive na alimentação. Né? Então não é... Vira um hábito, vira um mindset, né? E é um mindset, tem que ser um mindset, né? Então assim, a partir do momento que você faz isso no seu dia... A hora que você vai estar jantando, vai estar almoçando, você também vai estar conectado com você mesmo ali. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que é um mindset, ou seja, é uma forma de viver, não é uma forma de pensar na comida, mas é uma forma de viver. Pois não. Rô, vamos fazer um mestrado? É verdade. Então, gente, é tudo que eu mais quero. Não podemos fazer um mestrado com isso? Tô pronta. É só a gente tentar... Real, eu quero muito. Eu tô dentro, eu tô fazendo aqui uma promessa aqui na live. Tô dentro, de verdade, de verdade. Por que a gente não estuda isso? Então, vocês só me falam onde eu vou, como eu falo, tô lá, eu vou lá. Terminando a live... Verdade, eu tava conversando com o Gabriel sobre isso. O Gabriel vai começar o mestrado na USP. Eu falei, Gabriel, como assim? Você começou o mestrado e nem me avisou que eu queria começar junto. Ele falou, mas eu achei que você ia começar ano que vem. Eu falei, gente, a gente não pode perder tempo nessa vida. Podia ser hoje. Você viu? O Gabriel tá no grupo do testosterona do laboratório.
Rê é um... O Gabriel é um... Olha, esse menino é de ouro, viu? Ah, ele estudou comigo na São Camilo, ele era um semestre à frente. E quando eu entrei na São Camilo, na verdade, eu fiz o vestibular das vagas remanescentes, porque eu fiz a minha inscrição normal, né? Porque eu já era formada, então você não passa para o vestibular, você apresenta, na verdade, histórico de outras faculdades e tudo mais. Só que quando me pediram o diploma, adivinhem, eu nunca fui buscar o diploma de administração na minha vida. Nunca pedi meu diploma. Não, eu tinha a conclusão, o certificado de formatura, mas não o diploma. E aí a coordenação falou, não, mas você precisa do diploma para não ter que prestar o vestibular. Eu falei, então eu presto esse vestibular. E prestei o vestibular. Só que por conta desse atraso, eu acabei entrando 15 dias depois. E no dia seguinte do meu ingresso na faculdade, era uma prova de bioquímica. Olha que maravilhoso. Genial. Foi uma provinha de bioquímica, bem tranquilo. E o Gabriel era monitor de bioquímica. E eu fui lá e falei, Gabriel, é o seguinte, tem uma prova amanhã, querido. Eu estudei todo o material de bioquímica que existia aqui. Todo. Eu passei 9 horas do dia anterior, que eu tinha um dia para estudar. 9 horas estudando. Fui para lá antes, falei, você tem 9 horas. Você tem 9 minutos para me tirar as dúvidas do que eu estudei por 9 horas. E ele foi incrível, Eu acho o máximo meninos da idade do Gabriel, com a dedicação do Gabriel e o estudo do Gabriel. Eu acho uma gracinha. Falei para ele, você é uma gracinha, querido, porque eu soltei lá para ser mãe dele, quase, né? Uma graça. Ver meninos assim. Eu falei, se eu tivesse um filho homem, Gabriel, eu ia querer que ele fosse como você, no quesito estudo. Mas agora eu não tô nem tão achando, porque ele vai começar o mestrado e nem me avisou da prova, não me avisou de nada. O projeto dele tá bem legal. Vamos ver. É a prova essa semana, não é? Estamos cruzando os dedos. Essa semana. Mas calma. Tudo a seu tempo, Rô. Rô, mas vamos falar sobre isso, porque é um projeto super legal. Total. E tá faltando mesmo coisas, né? Sobre isso. Mesmo essa parte, essa abordagem, a gente agora conseguiu publicar mais um falando de coaching, que a gente aborda essa questão comportamental também dessa forma, mas tudo é muito novo. Se a gente não, né, acho que faz parte do nosso... Criar material, né? Até vou mandar para você, porque foi um artigo nosso que saiu agora na Nutrition, e lá a gente coloca as variáveis que interferem na questão de emagrecer, engordar, e tem uma organização que a Luciana fez junto com a Paula, que ficou muito legal. Vou mandar para você, Rô. É bem legal. Rô, vem pro Lab. Nós vamos adorar. Pode vir um casal. Tô pronta já. Vocês querem levar de peru que tava ou do seu lado aí também. Eu levo ele de peruca ou sem, vocês escolhem. Tanto eu vou faz. fazer ele fazer esse mestrado inteiro de peruca para ele pagar esse mico. Eu amo ele de qualquer jeito, com peruca, sem peruca, não tem problema. Rô, nosso tempo tá acabando de novo. Nossa, foi assim. sumiu o som. Oi, sumiu. tá ouvindo ou não? Tá ouvindo, Peraí, não? sumiu o som. Vocês estão me ouvindo? Então, Vamos. super Tá, bem. eu tô ouvindo baixinho, mas tô ouvindo. Ah, tá. Eu acho que o Paulo tá sabotando. Valesca, só pra você não ficar ansiosa, que ela tá aqui já perguntou umas 3 vezes se ela pode meditar com o filho dela de 9 anos, de 11 anos. Pode meditar com seu filho. Tem muitos aplicativos, tem meditação para criança. Eu medito com a Clarinha. Olha que legal. Eu medito com a Clarinha. Eu já postei stories meditando com ela. E é incrível como criança é muito mais eficiente que a gente. Gente, vocês não têm noção, me humilhou na meditação. Ela entrou num transe completo. Eu falei, meu Deus. Computador novo roda qualquer programa. Entendeu? Como é? Agora, computador velho, para rodar um programinha desse, dá um trabalho, sofre, mas sofre, entendeu? Computador de 54 é muito mais difícil, entendeu? Exato. Então, gente, eu tô no quarentão, né? Ela foi que foi, medite com seus filhos. Quase 60 já. Então, mas criança dá... Olha, eles dão um baile na gente, um baile. A Clarinha medita que ela vai que vai. E à noite, às vezes ela me pede, mãe, põe o moço que apita, porque faz um sininho, assim, a hora que ele vai. E eu ponho, ela entra no sono em 2 minutos. Eu falo, nem meditou, já tá lá em transe total, dormindo. Vale muito a pena fazer isso com as crianças. E outra, né? Quanto mais cedo a gente implementa um hábito, mais fácil é de permanecer, né? Sem dúvida, não vai sofrer, né? Muito legal. Vamos falar mais sobre isso. Vamos conversar para você... Pra gente tocar esse projeto, que é muito legal. Pô, é sempre um prazer estar com você, né? O prazer é todo meu estar com vocês, sempre. Mora no nosso Obrigada coração. pelo convite da live, viu? Foi o máximo. Adorei estar com Nós vocês. adoramos você estar aqui com a gente. Rô, brigadão.